Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã, Clínica Social Jung Brasil e entidades afiliadas. E o tema de hoje vai ser sobre divagação, dispersão. Hã? Hein? Como? Onde é que eu tô? Falou comigo? Eu? Hã? Sabe aquela pessoa que está em Nárnia, está na terra do nunca, né? Está pensando longe, alô, alô, Houston, terra chamando, câmbio, tem alguém aí? Alô, alô, né? E para seguir o nosso tema de hoje, né? Tá com a gente, né? O coordenador do grupo dos supervisores da Clínica Social Jung Brasil, professor Gabriel Souza. Bom Olá, dia. professor, direto do Rio de Janeiro. Bom dia a todos, um prazer estar aqui novamente. Tá com a gente o professor, né, supervisor também do Paraná, né, professor Tito Lívio. Bom Olá, dia a professor. todos. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos, colegas, gente que está nos ouvindo. Prazer estar aqui também, contribuir de alguma forma para a saúde mental. Maravilha. Tá com a gente também a professora supervisora lá de São Paulo, e a gente está juntando o Brasil, olha aqui que legal, né? Professora Carla Chiari. Bom dia, queridos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos aí desenrolar esse tema tão interessante, né? Vai ser um prazer estar com vocês novamente. Maravilha, gente, nós vamos falar hoje dos seres desfocados. Acho tão bonitinho, né? De repente você está falando com a pessoa, fala, né? Aquela coisa de dar aquela pescada. O que foi que você falou mesmo? O que aconteceu? Né? E na atualidade, nós temos tido em milhares de casos de pessoas com queixa, né? De falta de atenção, déficit de atenção, tá? Só que eu queria, antes de discutir a temática do déficit de atenção, pegar essa questão dos seres da atualidade que são desfocados. Acho tão bonitinho essa turma. Fala comigo, gente. Aí, né? Quem quer começar do 6-3? Quer começar, Gabriel? Oi, quem, Jorge? Começou. Comigo? Eu? Enfim. Então, o contexto que a gente vive também, né? Esse contexto de tecnologia, né? De muita informação, também acaba influenciando, né? Essa falta de uma organização interna para poder lidar com as coisas que vêm do externo. Eu penso nisso quando a gente fala dessa concentração, dessa divagação, né, sabe, hoje em dia os sujeitos são muito estimulados né, a dispersarem essa atenção, sabe, a todos os cantos possíveis. E aí você vai... É como se você tivesse, sabe, com muita coisa para prestar atenção, mas ao mesmo tempo não está prestando atenção em nada. É muito superficial tudo. É curioso isso, né, professor Tito? Porque a gente tem sempre uma questão de... até o senhor que dá aula de meditação, né? Sim, eu ia falar nisso. As pessoas estão muito desfocadas, né? A percepção está muito cindida, né? A gente vê um problema aqui de consciência gritante acontecendo e estimulado pelas redes sociais, estimulado pela política, pelas religiões. Por gentileza, seja um ser desfocado, né? E eu acho tão interessante que, inclusive, a turma da comportamental salteou o budismo, né? Para inventar o tal do mindfulness, né, que acho que foi esse maior plágio científico que a turma que atua com evidência científica fez nos últimos anos, né, além de depois querer saltear a psicanálise também, mas até partindo de uma necessidade coletiva de estar mais centrado com as coisas, né, professor? Sem dúvida, professor Jorge, e eu concordo 100% com você, posso chamar de você, né? E 100%, obrigado, e 100% com o que o Gabriel também falou. O comentário do Gabriel é mais de ordem sociológica, né? A psicologia coletiva, né? Da consciência coletiva,
E o seu é mais a questão de modelos culturais, né? Eu vou pegar eu vou iniciar a minha fala com o Jung, aquela clássica frase que ele falou para nós ocidentais. É óbvio que não falou para os orientais, que conhece muito melhor a si mesmo do que nós, né? Então, assim, quem olha para fora dorme, quem olha para dentro acorda. Eu gostei muito da ênfase também do Gabriel, de colocar esse excesso de estilo. Eu, com 18 anos, escrevi na minha agenda que eu tinha que cuidar do excesso de informação trazido pelos meios de comunicação. Isso em 1971. Então, imagine redes sociais, né? Mídias digitais, etc, etc. E o senhor também acertou, a meu ver, muito em cheio, porque, por exemplo, quando foi criado o TCC pelo Aaron Beck, em 59, virou uma grande novidade no Brasil, a gente sempre é atrasadinho, né? Ele aproximou o behaviorismo do budismo e da Gestalt terapia, justamente, né? E o cara da moda, que é um bom cara, que é o da inteligência emocional, o Goleman, pouca gente sabe que a tese de doutorado dele foi para a Índia e estudou os 12 principais tipos de meditação. Eu tenho o livro dele em francês. E aí ele vem com aquele livro Foco. Mas o que é esse foco? É o objetivo penúltimo maior benefício do yoga. É a atenção plena. Uma criança tem atenção plena. Um cachorro tem a atenção plena, né? E nós, com as distrações e exigências superegóicas, a gente atira para tudo que é lá. São as responsabilidades, os boletos caindo todo dia no computador. É muito e-mail, é muito tudo, né? Essa fase. Então, eu acho isso. Foi uma boa moda essa do foco do Goleman. Né? E se as pessoas, todos os grandes sábios, a maioria dos sábios não são científicos, são artistas, como o senhor, professor Jorge. São músicos, são romancistas, poetas, como um Rumi, né? Os maiores poetas orientais. E o que eles pregam o tempo todo é o silêncio. As coisas acontecem no silêncio. É Jesus que orientava. Se fecha no teu quarto e ora. Ele próprio ia no deserto meditar. Não tinha uma igreja para ele ir. Ele ia no deserto, ele ia no Horto das Oliveiras, sempre em contato com a natureza. Né? Tudo isso eu me alonguei, mas eu concordo totalmente com vocês dois, 100%. Maravilha. E aí, professora Carla, porque a gente tem recebido no consultório e na área da educação milhares de pessoas falando, ó, eu não concentro, né, eu sou disperso, eu dou devagada. Ou então você tá com aquele amigo no boteco, adora essa cena, né? Você tá lá discursando sobre a vida, depois de meia hora, o que foi mesmo que você falou? Né? Sabe, que dá Ou vontade pega o daquela celular na sua beliscada. frente. Isso aí também é terrível, né? Você tá com a pessoa lá, ela tá em Nárnia, lá teclando, né? Olhando não sei o quê. É muito monólogo para pouco diálogo, né? E aí, professora? Vou trazer algumas temáticas e a gente vai conversando, tá? Fiquei pensando muito nessa coisa do silêncio que o Tito falou. É interessante hoje os questionamentos em consultório, quem atende adolescente e criança, né? Acho que o Gabriel vai acolher um pouco da minha fala, porque é um pouco a vivência que a gente tem, né? Pais me dizendo que essa criança não fica paradinha na sala de aula. Aí eu pergunto do fim de semana, de como foi, como é a rotina dessa criança. Teve uma história essa semana do menininho que chegou para primeiro atendimento, ele falou: aqui não tem computador, tia, aqui também não tem TV, que lugar chato. Que A gente lugar vai ficar em chato. silêncio? Falei, a gente vai ficar em silêncio. E foi muito difícil para essa criança ficar em silêncio, eu observar ela. Então é interessante a gente ir percebendo, né, qual que é essa dificuldade em relação ao silêncio, o que isso vai gerar lá na frente.
Dizer que essa criança não para na escola, né? Estou olhando ela como um todo, ainda estou entendendo como ela funciona, mas a mãe, na anamnese, me relatou que, assim, ela só para vendo tela, ela, no restaurante, só pede o celular para poder comer. Então, é um estímulo o tempo todo. E em que momento essa pessoa e essa criança, essa família fica consigo mesmo? Então, eu tenho alguns questionamentos. Será que tudo isso da ansiedade é patológico ou também uma questão comportamental e social? Então, aí eu jogo para os amigos a gente ampliar. É excelente questão, porque o que a gente tem visto hoje, né, são pessoas que não estão mais no lugar onde elas devem. Ontem teve um show Sim. magnífico do Mike Stern, um dos maiores guitarristas que tem na história aqui em Goiânia. Sabe, eu fico muito incomodado, colegas, quando eu vou num lugar desse. Mike Stern era o guitarrista do Miles Davis. Sim. Um dos caras que Caraca. reinventou o jazz, né? E o cara, eu brinco que ele é um músico abusado. Que ele não sabe o que é limite, não. Você fala, ah, isso aqui não pode, ele faz, sabe? E faz ainda sorrindo na sua cara, né? Mas por que eu entrei no cenário da música? Que eu acho muito curioso, tanto que as pessoas vão num lugar como esse, né? Quarta-feira nós tivemos também a campanha Pela Vida, que a gente também junta, mas a pessoa está lá, tudo bem que às vezes você está com um amigo, você quer conversar, você quer dançar, mas, cara, você está num show do Max Stern, ajoelha, beija no chão, faz reverência, ah lá, Agradece. agradece pela existência dessa criatura. Ele vai tocar para você 1h30, 2 horas, enfia a porra do celular naquele lugar e fica ali prestando atenção no músico, pelo amor de Deus, gente. Sabe? Porque o que eu vejo é que a pessoa não está ali. No desfocar, a grande queixa que eu falo da maior cena que eu vejo das pessoas, elas não estão juntas, elas não estão ali. Not be there, né? Ela está em qualquer lugar menos ali. Sabe? E aí você vê até às vezes os próprios músicos, meio que hoje tem um movimento, inclusive, interessantíssimo, puxado pelo Bob Dylan, pelo King Crimson, pela turma do Perfect Circle, Beyoncé, de pedir a Beyoncé, não, a Bjork, né, para fazer o show como se fosse uma ópera sem celular. E a justificativa do Bob Dylan, cara, que eu achei o máximo, foi, vocês me atrapalham. Porque tem gente que vem na beira da boca do palco e quer que eu faça a ceninha para ele. Porra, eu tô cantando. Né? Sabe? É muito curioso o desfocar das pessoas, não estar lá. E pagando, cara, um ingresso de show, pagando para estar nessa expressão, né? E ao mesmo tempo, a gente tem um mercado de vamos fazer uma imersão. Imersão de quê, gente? De dispersão? Porque esse tipo de citação era para você estar inteiro ali curtindo, saboreando cada nota, saboreando a situação, deixando a cultura entrar dentro de você. Bem, não, eu tenho que estar vendo o que minha prima está fazendo no Instagram, sabe? E não está ali. E aí, querem comentar? Vou jogar para a turma aqui. O que vocês acham disso aí, Tito, Gabriel, Carla? Quer começar, Gabriel? Não, é que eu ia fazer um pequeno comentário aqui, porque foi uma sequência de falas interessante. Né? O Tito falou sobre né, a questão da concentração, né, e tudo mais, da meditação, isso. E aí seguiu, aí a Carla trouxe uma fala interessante, né, trouxe alguns questionamentos sobre crianças e adolescentes, né? E aí ela falou assim, peraí, deixa eu lembrar aqui, ó, eu devagando aqui, ó. Falou sobre quando que é que essa criança está com ela mesma. Foi isso, tá? Quando está com ela mesma. Então, assim, quando uma criança que se espalha toda numa sala, em um consultório, né, na época que eu estava na clínica atendendo criança, né, presencialmente, isso era muito presente, a criança espalhar os objetos, espalhar os brinquedos na sala. Então, quando que ela está voltada para si mesma? Quando que ela está concentrada nela mesma? Ela está espalhada. Então, assim, chega
para esse adulto, né, que não consegue, que ele se espalha, ele não consegue ficar, né, como o Jorge ele está falando também, assim, é um show, você está lá, deixar a cultura, sabe, entrar em você permitir aquilo estar com o ambiente. Então, assim, fica disperso, né? E aí eu fico pensando nisso também, juntando, né, um pouquinho do que os colegas falaram, mas essa fala da Carla, que foi interessante, quando aquela criança está com ela mesma, quando é que estão com aquela criança? Né? Ótimo, Ótimo. Então, crescer nesse sentido é muito delicado, né? Então, o sujeito, as pessoas não estão com elas e logo não estão uns com os outros. Né? Perfeito, Gabriel. Isso é de uma gravidade que, quando a gente fala dessa dispersão, é onde o monólogo, o diálogo vira monólogo. Você perde a capacidade de percepção do outro, de escuta do outro, do estou aqui com o outro. Sabe? Aí a pessoa está no meio de um rolê, tipo na campanha do Pela Vida, que a gente estava lá, né, com o Lucas B, um excelente show também. Oh, eu tô feliz, gente. Eu tomei um banho de cultura esses 2 dias aí que eu vou falar. Tô rindo de fratura exposta, tá? Um dia pop rock do mais alto nível, no outro dia um jazzão. Mas o que eu fico... Cara, e gente sentada na mesa discutindo com a prima o tom do cabelo que tá... Oi! Cara, curte as pessoas que estão à sua volta, curte você, curte a situação. Esteja ali, sabe? Eu acho que a gente tem... Não dá para ser chato e querer que as pessoas estejam presentes em todos os espaços, né? Porque a gente está numa cultura que ela é dispersiva, mas é muito curioso como nesse devagar, né? Isso eu vejo que é muito uma dificuldade que a gente vem percebendo crescente, né? Principalmente da geração de 35 para trás, de não saber mais dialogar, de perder esse time de prestar atenção no que o outro disse, para a conversa que eu estou jogando, ela pegar continuidade e a conversa esticar. É a conversa que vira um monólogo, né? Não tem escuta, não tem capacidade de interação, não tem capacidade de troca, não vira, não vai, não estica o assunto. Né, Carla? Você já viu isso por aí? Muito. A experiência da escola me trouxe muitas coisas interessantes, né? Então, eu falo que tem coisas que a gente trabalha e dá certo, tem coisas que às vezes a gente pensa, né? O colégio que eu trabalhava tinha uma perspectiva que o celular dentro da bolsa, se o celular tocasse, o aluno era retirado da sala e ia embora. Então, assim, a gente tinha 0 pegar o celular ou, né, o celular tocar, ele sabia que ele ia embora para casa. E os pais, a primeiro momento, acharam muito radicais essa perspectiva da escola. Né? Olha que absurdo, meu filho não pode. Eu dizia para o pai, se você quer conversar com ele, aconteceu alguma coisa grave, você liga na secretaria, ou, né, enfim. E aí eu fui com esses alunos em várias vivências fora da escola, e uma vez a gente foi numa palestra, e o palestrante, assim, a minha turma estava na frente, né, todos os outros adolescentes no celular, e a minha turma, assim, prestando atenção. E no final ele me chamou a atenção, ele falou, nossa, os seus, né, alunos são diferentes. Eles não ficam no celular. Eu contei a regra. Parece uma regra pesada, não parece, gente? A primeiro momento, quando você diz, nossa, que punição. Mas isso formou pessoas que possivelmente num show desse não vão ficar no celular, porque vão viver a experiência. A gente falava muito isso da experiência, de estar com vocês, né? Exato. Cara, é tão gritante isso. E parece um absurdo o que eu estou falando, né? Mas é gritante. Mas tá gritante, porque hoje a gente está lidando com adultos, principalmente jovens adultos aí, né? Essa faixa etária da geração neném, o pessoal não sustenta um diálogo. Muita gente atendendo online, a pessoa pegar o celular, já aconteceu comigo, aí eu paro com a pessoa e falo, vamos voltar aqui? Isso. Olha isso, absurdo. Vou voltar aqui. Parece absurdo que eu tô falando, mas é real, gente. As pessoas até na época da pandemia isso foi muito comum, da pessoa, você está atendendo a pessoa está lavando louça, né, esse tipo de coisa também, né? Então, né, a divagação, ela faz parte da natureza da nossa psique, né, professor Tito? A psique, ela não tem asa de borboleta à toa, né?
E acho que a própria iconografia da borboleta, você já viram o voo de borboleta como engraçado, né? Ela não voa direitinho, ela sai assim meio, né? O voo da borboleta é meio insólito, né? Meio, sabe? Eu acho que os gregos não colocaram o tema da borboleta para representar a psique à toa, não. O pessoal está muito preso na questão da transformação, né? Da Sem dúvida. metamorfose, mas o voo da borboleta, meu Deus, é essa dispersão, né? E aí, professor Tito? É um símbolo lindo, né? Inclusive nos túmulos, depois que a pessoa morria, eles colocavam a borboleta se desprendendo, né? Em alguns túmulos gregos, né? Eu vou começar com uma brincadeirinha, depois eu vou passar para a parte séria. Quando você estava falando dos grandes artistas, você falou que o cara fazia até o que você não imaginava que ele pudesse fazer, eu lembrei das minhas aulas de violão. Eu estou 2 anos só aprendendo a segurar no violão e pôr a mão esquerda certo e a mão direita certo. E eu vou aprender, viu? E eu digo para o meu professor, calma, calma, não tenho pressa. Agora, eu lembro do Joe Contrain, por exemplo, né? Que tem que beijar o chão mesmo, esses caras, você falou. Mas eu acho assim, gente, quem está nos ouvindo e tudo mais, eu acho que o tipo de patologização que a gente está vivendo, ela é na ordem planetária, né? Então, a gente que é psicólogo sabe que psiquiatria, psicologia são ciências jovens, linguística, né? Então, e as tentativas de classificação psicopatológicas, principalmente eu gosto da posição do Jung, claro, são tentativas de a gente, psicólogo, não se perder num mar de dados muito amplo. Mas a gente sabe que a patologia em si não é tudo, e que essa patologia tem origens sociais, sobretudo. Porque, mesmo na história da psicologia no Brasil, nos primeiros 25 anos, 30 anos, o foco era na psicologia clínica. Mais de 20 anos para cá, o foco mudou para a psicologia social. Eu acho que o Instituto Olhos da Alma Sã deve ser elogiado, não é por eu estar na tua presença, Jorge, porque o foco atualmente no mundo tem que ser principalmente para o social, né? Então, principalmente agora nessa época da pós-verdade, né? Uma era consumista, uma era de um capitalismo radical, de um neoliberalismo radical. Eu vou citar uma palavra do Marx, que pese, eu sou mais espiritualista do que materialista até, mas os gênios a gente tem que dar mão à palmatória, né? Então, o Marx, ele colocou isso antes de todo mundo, é o problema da reificação. O capitalismo transformou tudo em mercadoria. E as pessoas querem consumir, não existe o espaço de você viver a vida, como todos vocês falaram. Para ficar em silêncio tem um grande desafio, a questão ontológica, você tem que ser. Mas é toda uma reificação, e as pessoas não sabem ser mais. Aí é o narcisismo exacerbado, não? Aquela música da Blitz, né, Jorge? Eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim, né? A Blitz... Titãs, professor, é Titãs, eu me amo, eu me amo. Aliás, o Traje a Rigor. O Blitz fez uma versão. O Traje a Rigor. Eu fui no primeiro Rock in Rio, mas a Blitz tocou lá, não sei quem que é o autor, desculpe, então. Eu que tenho que pedir desculpa, porque também agora eu fiquei na dúvida, depois a gente caça aí, mas tem o Traje cantando isso também, eu me amo. É a nossa sociedade, o mito principal é Narciso, não tem outro, não precisa outro, né? Agora é curioso, professor, você levantou um leque aqui sobre a questão da psicopatologia, e na década de 90, 2000, teve o surto da Ritalina, que todo mundo tinha que tomar Ritalina, que todo mundo tinha déficit de atenção.
Agora todo mundo tem autismo, que acho isso gravíssimo, mas eu estou vendo vários casos banalizados aí com diagnóstico errado, tem chegado para nós aqui no Instituto, né, Carla? E é curioso que, quando você vai perceber a psicodinâmica da pessoa, sabe, as pessoas não estão se ligando no que está acontecendo, né, como causa, né, que as coisas têm uma causa, e que se você regular essa causa, você consegue contornar uma situação muito difícil, né? Tá? Não dá para pensar em soluções químicas, ainda mais pensando em criança, de um jeito muito aloprado, porque eu acho que a gente caiu numa ciência aloprada, né? Que qualquer um que pisa lá, meu filho não está prestando atenção. Ele fica olhando o gatinho no muro lá. É lógico, o moleque mora no apartamento, né? A casa dele é esterilizada, ele nunca desce para brincar. O gato em cima do muro vai ser uma epifania cósmica na vida de alguém que não tem sentido na vida, né? E aí, Carla? Quando a gente olha para essa criança no social, na escola, tem que se perguntar qual é o repertório dessa família, né? Por exemplo, eu me assusto, gente, e vou continuar me assustando, a rapidez dos diagnósticos graves. Faz E aquele mal monte feitos. muito mal mal feitos, feito. né? É longo esse processo, porque a gente tem que entender como funciona essa psicodinâmica dessa criança, né? Brincadeiras à parte, tá? Eu sou uma pessoa que viveu essa fase, né, da Ritalina na escola, e eu sou uma criança desatenta, tá? Pensando hoje como um adulto totalmente funcional, e eu não era desatenta, eu era uma criança que tinha um ouvido muito bom. Eu fico com fone, um dos motivos por isso, porque eu não vários sons me confundem. Então, se eu fosse olhar um parâmetro hoje, eu teria sido diagnosticada com DEST. Não, gente, eu tenho os dois ouvidos muito bons. Então, isso me dá uma dificuldade de prestar atenção, né? Brincadeiras à parte, estou dando esse exemplo, que muitas vezes chega uma criança, né, no consultório ou até na escola, em que é mais fácil para o pai e para a mãe medicar essa criança do que fazer toda essa investigação. Então, manda para a fono para saber se está ouvindo direito, né? Uma avaliação com uma psicóloga por um tempo longo, que nós estamos falando aí de uma avaliação bem feita de 8 a 10 meses. É uma criança em formação, é um adolescente em formação. E me assusta quando essas pessoas fazem diagnósticos em 12 atendimentos. Tenho dificuldade com isso, gente. Não sei para vocês. Não, os atendimentos, você está sendo generosa. Hoje tem professor que em 2, né? E detalhe, ela não é nem especialista em saúde. Diagnóstico chique, né? Sim, mas é tão curioso, Carla, porque a gente vê uma inversão de processos complicadíssimos de diagnóstico errado, né? Infelizmente, e uma química, né, Jorge? do meu trabalho hoje, 30% do meu trabalho é corrigir erro de diagnóstico dos outros. É que a pessoa tem transtorno bipolar e é diagnosticada com autismo, e você viu a bagunça que vira. E até você falar que a equipe médica errou, sabe? Oh, meu Deus do céu, mas não! Ele jurou que era, sabe? Até você desfazer e desconstruir isso, às vezes é uma década. E uma década de sofrimento, porque os tratamentos não surtem efeito, né? E o problema da dispersão, o professor Tito falou muito bem, é que ele foi mercantilizado. Eu fico com dó, imaginando se nascesse hoje um Hermeto Pascoal, o que eles iam fazer com um Hermeto Pascoal da vida, né? Aliás, as entrevistas do Hermeto são a maior alegria que eu tenho na vida, é ver a entrevista do Hermeto Pascoal. Porque ele no ônibus, andando de ônibus e batendo melodia na cabeça dele. E aí o pessoal olhando para ele, esquisito, gente, eu sou doido, não, é que eu não posso esquecer essa melodia. Sabe? E ele, que é um gênio, ele é um tratado ambulante sobre intuição. É fenomenal. E aí, Gabriel, Tito, joguei para vocês aí. Há uns 25 anos atrás, uma paciente minha, musicista, a Mari Leonel,
O Hermeto pediu para gravar com ela e gravou com ela. Na época eu fiquei super feliz, né, que ela gravou com o Hermeto. Ela, então, ficou no céu, né? Ela toca piano Ah, desde os meu 4 querido, anos, é o Arcanjo mas o Gabriel Hermeto é o pedindo. Hermeto, né? É um gênio da humanidade, né? Exatamente. E aí, a Mari está lá em Floripa agora, e está super bem. E eu acho assim, eu estava falando de diagnóstico, né, Jorge? Veja, o modus operandi que Jung nos ensinou de fazer diagnóstico é um olhar mais arqueológico. É como a pá do arqueólogo, a gente vai raspando, e como a Carla falou, meses depois, a gente constrói como uma Troia, sai uma Troia lá de dentro, que achavam que era lenda, e não era lenda, né? O Schliemann era um arqueólogo amador e desenterrou a cidade inteira, né? Agora, na medicina, o cara vai no médico, ele não sai com o remédio, ele não volta nunca mais, vai ficar pé da vida, né? E essa coisa que você falou, né, a máfia das indústrias farmacêuticas, isso é real, todo mundo sabe, né? Quer dizer, eu fico me questionando aqui, por que não descobriram a cura do câncer até agora? Será que não poderiam ter descoberto? Eu tenho minhas dúvidas, né? E aí, quem vai deixar de ganhar bilhões com a quimioterapia, sei lá o quê? Então, na medicina é o oposto do método arqueológico do Jung, porque o cara ele tem que diagnosticar bem no início. Se ele diagnostica mal, ele vai tratar mal. Agora, claro, a gente sabe que a profissão, desde pedreiro até médico, não querendo desfazer do pedreiro, que todos são igualmente necessários, de cada 10 profissionais, você pega 2 bons, 3 mais ou menos e 5 ruins. Na nossa área não é exceção. E o médico ele vai diagnosticar, e ele tem que diagnosticar rápido. Claro que o bom psiquiatra sabe diagnosticar rápido pela tecnologia de cura, que é a praia deles, a nossa é outra, né? Eles são uma tecnologia de cura. Então, para isso, eles conseguem fazer rápido, né? Mas ele pode diagnosticar errado, aí o problema é triplicado, né? Como você colocou, né, É, Jorge? e o problema, professor, é que isso tem sido cada vez mais comum, principalmente quando você pega uma situação que é psicodinâmica e transforma ela num processo patológico, né, Gabriel? Tá? É muito. Eu estava pensando que conforme, né, o Tito falava, Jorge, aí você falando também, e aí é muito ismo, sabe? É muito ismo para pouco sujeito. Né? Criança, então, hoje você vê a propagação que tem o autismo, né? Porque é assim que se propaga, autismo, não é nem sujeito autista, né? Então, é isso, é muito diagnóstico, é muita doença, e pouca gente para falar sobre si mesmo, entendeu? E o que me preocupa é mais assim os profissionais mesmo, entendeu? Da saúde, comprando essas ideias, esses diagnósticos e tudo mais, e reproduzindo isso, entendeu? 3, 4 sessões, vamos muito, não, já vi, calma. Já vi duas, que eu acho absurdo, entendeu? Duas autistas, entendeu? Então, nível tal é isso, né? E aí segue todo aquele, né, parâmetro, assim. Então, já está tudo lá, direitinho. Tais profissionais, né, aquela bateria de profissionais, e vamos lá. O que estava disperso fica mais disperso ainda. Até porque, às vezes, a gente não está discutindo, gente, o problema da ansiedade na nossa civilização, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E o que a gente está discutindo é o reflexo dessa ansiedade, inclusive nos tratamentos de saúde. Quando a gente fala que tem que ser rápido, tem que dar resultado, né? Você já perverteu o processo da área de saúde que tem uma temporalidade própria, né? Carla, e é muito curioso, né? Porque, sabe, eu fico muito incomodado de ver pessoas se sujeitando a tratamentos em qualquer área da saúde, gente. Na psicologia, a, na psiquiatria, na clínica geral, que não dá resultado nenhum, mas o pessoal fica insistindo, né?
insistindo, porque também tem uma retroalimentação disso. Aí eu amarro um pouco o que o Tito falou da questão, né, mercadológica. Como que é esse diagnóstico sendo, né, monetarizado, tendo dinheiro? Então, eu falo que nós junguianos, a gente é o lado ecológico da vida, sabe? E tem que ter ecologia, tem que ter a gente, porque a gente está nesse outro lado tentando unir as esferas, né? Mandei outro dia um menininho para um processo de yoga, né? E a mamãe voltou comigo, ele amou. E era um menino que tinha um diagnóstico, um possível diagnóstico, né, de déficit de atenção. E foi muito interessante esse movimento de a gente tentar coisas além e Exato. entendendo essa criança, esse indivíduo. E a gente faz isso com o adulto também, né? Então, só que Carla, dá e é trabalho, né? interessante. Carla, eu acho interessante, né? Eu tenho visto resultado com criança, com meninas com dança, menino com judô. Judô é ótimo para você ficar esperto, gente. Você deu uma bobeada lá, Opa, você fez, você ganha rasteira, você leva um balão, sabe? É perfeito aquilo lá, ó, fica esperto, porque senão você vai ligar, tu vai pro chão, né? e é o treino neurológico, né, Jorge? Tem um treino neurológico. Quando o Tito pega o violão, ele está fazendo um treino neurológico, aeroespacial, dinâmico, auditivo, visual, sinestésico, e Sim. vivendo o momento. É lindo isso. Né? A dança para as meninas, eu tenho visto muito resultado. Ah, minha filha é um capeta. Cara, 2 aulas de dança na semana, mas, sabe, chega em casa cansadinha, Eu era né? um capeta. Prestando atenção nas coisas, né? É uma maravilha, né? Ganhei Você também, Gabriel? um café aqui. Posso comentar isso, Jorge? Pode. Cafezinho aí. Veja, a minha primeira formação foi em educação física. Primeira, eu era professor de natação. E faço uma leitura o seguinte: a nossa civilização é muito aristotélica, né? É tudo muito na cabeça. Então, veja, quando você trabalha com atividades corporais, mesmo que não seja meditação, yoga, o ego ele é completamente driblado. Você dribla o ego, né? Você sai temporariamente do narcisismo, você sai temporariamente do egocentrismo, do egoísmo. Você tem que olhar para a bola, como você falou, senão você leva uma rasteira, como você bem colocou, né? Então, agora, eu insisto, né? O Gabriel também colocou dos ismos, né? Quando eu tinha 17 anos, eu li o Krishnamurti, foi minha primeira salvação da minha neurose. Ele já criticava os ismos, né? 1970, né? Então, Freud e Jung tinham ódio aos psicologismos, que é apenas um caso de ismo, né? Porque é o que se faz em nome de Jung, que não é Jung, se faz em nome de Freud, se faz em nome de Jesus. É o marxismo barato, é o cristianismo barato, né? Na boca da extrema-direita. Direita, gente, tem gente muito boa. O avô lá do cara do Banco Central era um crânio, um cara da direita, né? Eu já vejo... Os próprios caras que sistematizam a Constituição, Ulisses Guimarães, né? Tem muita coisa bem feita aí, né? Então, tem gente boa, tanto na direita como na esquerda. Mas o que virou o diálogo? É uma ração cheia de ismos. É uma tentativa de uma receita de bolo político e ideológico na forma de ismos, que cai na Mas, rede social. professor, a proporção que as pessoas, desculpa te interromper, mas até para pegar essa linha tudo bem, até para pegar essa questão dessa linha de raciocínio, a proporção que as pessoas estão vazias, estão desfocadas, né, é mais fácil para ela justificar a existência e não viver a existência. Estou falando de racionalizar ainda mais a existência, ela agarra alguma coisa dessas aí como tábua de salvação e sair metralhando os outros que falar qualquer coisa diferente, porque ela só deu conta de lidar com aquilo, né, professor? É receita de bolo, né, Jorge?
sabe? psicanálise, Jung. Eu acho Isso dá muito muito legal quando eu trabalho. vejo um movimento de querer salvar as baleias no meio do Centro-Oeste, sabe? Não que eu acho o movimento de salvar as baleias errado, pelo contrário, Sempre né? é bom discutir, até no Centro-Oeste, Opa, né? mas, cara, em Goiânia, oi? Sabe, onde é que você está? E eu acho engraçado que é onde a gente percebe pessoas cometendo atrocidades, é quando ela está tão desfocada daquela, até da ideologia que ela está propondo, que ela esquece que no Centro-Oeste, né, não existem baleias, né? As baleias, o máximo que são metafóricas, né, Gabriel? E aí, depois que vira meme, vira piada, o pessoal ainda fica bravo, né? Ou estão tirando onda comigo. E é lógico, né, meu? Tá, sabe? É curioso o poder do desfoque, né? Do não estar centralizado, inclusive nas discussões ideológicas, religiosas, que a pessoa não. Eu me Né? lembrei de uma coisa interessante aqui. Antes das redes sociais, o fator de dominação praticamente das pessoas mais simples no mundo inteiro eram os grandes jornais. Folha, Estadão, TV, né, Washington, professor? Washington Post, New York Times. Só que todos esses jornais hoje não são páreo para as redes sociais. Só que esses jornais, que pese muitos eram tendenciosos, continuam sendo até hoje, não estou dizendo todos, todos têm o rabo, a maioria tem rabo preso com alguma ideologia, mas mesmo assim, eram jornalistas profissionais, estudaram para isso, e davam uma contribuição social interessante na área cultural também. Agora, veja, como na internet cabe tudo de pior e cabe tudo de melhor. Mas o jovem não tem um crivo para poder fazer a crítica. Por exemplo, talvez a gente já tenha, que a gente já é rodado, né? Mas um jovem, ele pega aquilo, como é que ele vai fazer o crivo? Como é que ele vai selecionar a lama e o ouro da informação? Não tem como. Eu vejo dessa forma. Exato, né, professor? E aí, se bem que eu tenho visto um cenário que dentro dessa questão de desfocar, depois a gente faz uma live só sobre isso, sobre inteligência artificial, isso vai forçar a humanidade a ter que ter 2 vezes mais atenção, muito mais atenção para separar o que é fato do que é fantasia. Exato. Não dá mais para confiar. Depois que eu vi Frank Sinatra cantando Nirvana, eu falei, esse negócio não é de Deus não, né? Sabe? Como entretenimento, perfeito. Falar que aquilo Isso. aconteceu, você tá dando um beijo no Dom Quixote, né? Tá, isso forçosamente a inteligência artificial vai forçar as pessoas, né? Isso já está começando a acreditar, né? Tudo bem que tem gente que jura que é de verdade, né? Mas aí está no grau de capacidade de fantasia de cada um. Que a dispersão também Posso passa por aí, interromper né? só um pouquinho, professor? Sim. Interromper só um pouquinho? Eu vou usar como se fosse arquétipo o Dom Quixote. Eu sei que não é um arquétipo junguiano, mas é o meu arquétipo favorito. Eu acho o arquétipo, eu vou muito feliz falar dele, eu acho que meu arquétipo favorito é o Dom Quixote. É o que é o ser humano. Eu adorei ter citado o Dom Quixote. Aliás, o Freud, um tal de Berganza, um amigo dele da adolescência, eles foram aprender espanhol lá na Áustria só para ler a obra do Cervantes, do Dom Quixote. Ó, só. Sim. Muito bom. E aí, Carla, Gabriel, querem comentar isso aí? Estava pensando na questão da inteligência artificial, né? Vai ser interessante, por um lado, a inteligência artificial, vejo vários movimentos interessantes. Por um outro lado, também um controle de massa gigante. Tem um livro novo, chama 2041. Se alguém tiver oportunidade, procura depois falar da inteligência artificial e dos ganhos educacionais, né? As leituras dos ganhos educacionais, da gente ampliar nas escolas as perspectivas de criatividade e habilidades também manuais, artísticas, uma possibilidade de aterrar mesmo as atividades, a vivência de vida. Então,
falando de pedagogias aí, Waldorf, entre outros, que trabalham com isso, que os processos educacionais precisam ser aterrados, porque a gente precisa ter consciência do que é verdade e o que não é. Olha que interessante. Sim, E aí a distração entra nisso, né, gente? Vai exatamente, ser porque bom e ruim. a capacidade de fantasia está transcendendo a realidade. Hoje nós vivemos uma grande narrativa de fantasia que começa com religião, perpassa pela política, movimentos sociais. Gente, a gente está vendo coisas esdrúxulas aí, galera juntando para defender baleia no meio do Centro-Oeste, né? E sendo que o Cerrado está sendo devastado. Entende? São questões que a gente tem que estar atento. Oi, para quem que eu estou falando, com quem que eu estou falando, né? Tá, nós temos um mundo que investiu 2 trilhões em armamento, 280 milhões de pessoas passando fome. O que é isso que a gente está vivendo, né? E com muita gente divagando. O que me assusta hoje né? Que é isso aqui mesmo, né? Gabriel? Uma coisa, rapidamente passa por mim. Na clínica, a questão, né, a Carla citou a inteligência artificial, a tecnologia. Né? Na clínica, quando a gente escuta os relatos, às vezes, como tem sido a semana e tudo mais, que a pessoa ela traz um relato de como ela está e tudo mais. Essa questão dessa fantasia, né? Isso aparece muito no cotidiano, né? Claro, mas assim, em um sentido de... Tenho escutado muito isso na clínica. A pessoa se dispersar, de novo, citar a palavra espalhar. Eu estou espalhado em todas as situações, criando fantasia de que eu dou conta de cuidar de fulano, de Beltrano, e aí eu consigo fazer aquilo, e aí eu, sem conseguir ter tempo para me organizar, ainda como tempo para poder resolver o problema do vizinho, não sei das contas. Não estou falando que a gente não deva, né, estar com o outro, tá? Mas tem uma fantasia de que eu consigo dar conta de tudo. Aí quando você faz aquela perguntinha, e você? Oi? Como? Nunca pensei nisso. É o que o Jorge fica sim, né? Citando, a gente fica brincando. Então, sabe, eu fui levado também para isso, que é uma coisa muito, muito do cotidiano, né? Essa fantasia que precisa aí nesse... Exato. E aí a gente cai na fantasia da megalomania, na fantasia do conto de tudo. Eu controlo o tempo e o espaço. Olha aqui, professor, o que eu tenho aqui no meu consultório aqui, ó. Vocês estão vendo? Não consigo ver. O que é, Jorge? É o Dom Quixote? Dom Quixote, aqui, uma estatuazinha de ferro. Eu comprei também. É o maior arquétipo que tem. Sim, eu sou viciado, né? Também adoro. Não é à toa que é o livro mais lido na história da humanidade. Caraca, mas, gente, não sabia. Gabriel, eu brinco muito, tá? Com essa história do vou dar conta, que é a filosofia da teologia da prosperidade, né? Que, sabe, eu dou dinheiro e Deus me retorna o dinheiro. Sabe, são vivências mágicas de fantasia, né? Deus da abundância, né, Jorge? Exato, que você vai percebendo nessa narrativa racionalismo e justificativa de existência. Mas o problema todo é que isso não aterra o espírito, né? Aliás, pelo contrário, isso só estimula as pessoas a viverem cada vez mais na fantasia, né? Sabe? E é interessante, né? A crítica que a gente faz, e eu acho que isso cabe uma live, né? Tem muita gente preocupada aí que vai acabar com a psicologia e inteligência artificial. Gente, não substitui, né? E você pode aumentar qualquer coisa, mas não substitui tudo que depende do eixo relacional. Já chega do lado, que a câmera está bastante focada. Isso. Agora ficou ótimo. Agora foi. Então, a gente sempre fala que as questões de tecnologia que dispersam, elas não substituem eixo relacional. E nós estamos vendo isso direto no consultório. O amigo virtual não substitui o amigo real.
É muito gostoso quando você vai num evento desses, você encontra, por exemplo, o show do Mike Stern. Quem que estava lá assistindo? Era só músico. E uma outra namorada entediada falando, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, né? Mas você sabe, você fala, aqui tá minha patota, preciso abraçar meus amigos, né? É muito curioso esse cenário, né? De, poxa, por mais que você tenha 1 milhão de amigos virtuais, por mais que você fale, meu Deus, né? Tá, o abraço lá na hora do show de falar, ô fulano, como é que você tá? Tá bem? Como é que tá tudo? Sabe, aqueles 5 minutos que você tem com o contato real com a pessoa, aquilo é insubstituível, né? Sabe? E é curioso que essa dispersão, ela vem forçando as pessoas a ficarem também mais longe uma das outras, né? Eu volto para trás, eu volto a falar, gente, uma das coisas que mais me assusta é o fenômeno não estou com você. A pessoa está sentada do seu lado, está rolando um evento super legal, mas ela está conversando com a prima, com a tia, né? Está olhando fotografia de gatinho, está falando de qualquer coisa. Às vezes até por necessidade está falando dela, mas ela não tem escuta, ela não está ali, ela não, né? Quando fala, às vezes só fala de si. É uma relação unilateral, não tem a troca, né? A troca. E eu vejo que não tem tecnologia que vai substituir essa troca, né? Só lamento os programadores, mas o humano vocês não vão substituir jamais, né? E aí, eu gente? vejo, Faltam pensando 6 em minutos, tá, Jorge? atenção, já Oi, 5 desculpa, minutos? Gabriel. Exato. Falta Então, 6 vamos minutinhos. entrar já nas considerações finais, gente. E eu queria que vocês fossem bem pontuais. O que a gente pode fazer para, além de desligar o celular, olhar nos olhos da pessoa que está junto com a gente? O que a gente pode fazer para reverter isso? E pedir também já as considerações finais de cada um de vocês, por gentileza. Você iniciar, Bom, Carlos? Sim, professor Tito. eu sou suspeito porque, embora eu não seja um artista, eu sou de família de artistas, né? Minha avó era poeta, tios pintores, enfim. Eu acho que o que pode salvar a humanidade é a arte. O nosso papel é outro, né? Mas mesmo o Jung, quando perguntaram o que o senhor faz, ele falou, eu faço arte. E também o contato com a natureza. Sim. São duas coisas que me fazem refletir sobre se o assunto é salvação, arte e natureza. Bom, terapia é depois que a coisa já está num estágio um pouco mais avançado. Perfeito. Muito bom ter estado contigo, professor. Gabriel? Eu que agradeço. Antes, eu só vou corrigir, é que eu tenho pesquisado aqui sobre a música, que ambos falaram, né, Jorge, né, Tito? E tem o Traje Rigor e o Blitz lançaram uma música no mesmo ano, que tem essa frase parecida. E aí o Blitz lançou Ego Trip, e fala eu me amo, eu me adoro, e o Traje Rigor, que estava começando, lançou Eu Me Amo. Muito similar, entendeu? Não foi plágio, eu estava aqui. Então, tem a ver, entendeu? Tem sentido. Então, todos falaram, né? Entendeu? Essa palavra eu me amo tem nas duas, interessante. E aí eu fico, né, para a gente poder ir encerrando aqui, eu fico pensando assim, prestar atenção ao que dispersou. Dispersou, tem um som no final, sabe? Então, essa pergunta diante dessa desordem, diante desses espalhamentos assim, você está espalhando, sabe, quem sou eu? Eu acho que essa pergunta, por que eu faço isso? Eu acho que isso tem que estar impregnado, sabe? Nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, nas nossas ações. A gente não se perder. Tá? Foi um prazer estar aqui. Maravilha. Professora Carla? Aos colegas psicólogos que estão preocupados com a inteligência artificial, fiquem tranquilos, pelo contrário, a gente vai ter muito, muito trabalho, porque talvez no nosso set terapêutico é o único lugar que as pessoas às vezes conseguem se conectar com a realidade. Então, se pudesse orientar todos, procurem ajuda, procurem terapia e procurem também entender se isso, na verdade, é uma dispersão ou uma fuga,
né? A gente não falou, acho que essa live tinha tantas coisas para se falar, e a gente pode voltar nessa temática, mas é importante se conectar, se encontrar e buscar quem é você nesse mundo tão maluco também, né? Você é uma pessoa diferente de todas as outras, então foi um prazer estar com vocês, né? Fui a única mulher hoje, né, gente? Isso é bom demais também, estar com vocês, eu aprendo tanto, tanto. Mas, professora, gente, né, eu gosto sempre de falar que a dispersão, ela precisa ser olhada com carinho, com atenção, porque às vezes a pessoa não está suportando a própria vida. Então ela divaga para poder dar conta de suportar a própria vida também. A vida é chata, gente. É tão bom a gente às vezes dar uma voada, dar um cheiro no cangote da Sininho, ô gata, bom, né? Mas o problema não é a fantasia, é não diferenciar a fantasia da realidade. A gente tem batido muito nessa tecla como um dos eixos principais, inclusive, da nossa proposta de saúde mental. Né? Fantasia no seu lugar ela é perfeita, ela é criativa, ela faz a gente suportar a vida. Né? E as crianças estão muito reativas a isso. É muito peso, é muita sobrecarga para nada. Né? Para lidar, às vezes, com a chatice dos pais. Então, gente, até a próxima live. Obrigadão. Valeu. Nós é que agradecemos. Prazer, Bom gente. final de semana para todos. Realmente. Obrigado.